Capítulo 2. Desejo e queda. Para encontrarmos soluções reais, precisamos tratar das causas e não apenas dos efeitos ou sintomas aparentes. O ponto de partida é compreender de forma bíblica e equilibrada o conceito de tentação e pecado. Um entendimento equivocado pode gerar paradigmas religiosos distorcidos e prejudicar nosso desenvolvimento espiritual. Compreendendo a tentação. O pecado nunca surge instantaneamente. Ele é precedido pela tentação e pela forma como reagimos a ela. Ser tentado, por si só, não é pecado, e toda tentação pode ser vencida. Por isso, todo pecado pode ser evitado. Não devemos usar a tentação como desculpa para pecar. Mas cada um é tentado, quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1:14 e 15. Este versículo ilustra a tentação e nossa reação a ela como um processo de gestação do pecado. Precisamos aprender a abortar o pecado em nossas vidas, e isso depende de como nos relacionamos com a tentação. Muitas vezes, pessoas se condenam por serem tentadas, mesmo sem terem cometido pecado. A palavra concupiscência significa apenas desejo intenso, inclinação ou propensão acentuada. O processo da tentação ocorre em 4 etapas quase simultâneas. O surgimento do desejo. Um simples desejo, bom ou mau, surge em nossos pensamentos. 2 fatores críticos determinam sua influência: se o desejo viola a lei do amor e o domínio que exerce sobre nós. Um desejo legítimo, mas descontrolado, também pode ser nocivo. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus pensamentos. Marcos 7:21 ao 23. Não somos sempre responsáveis pelos pensamentos que surgem, mas sim pela forma como reagimos a eles. Ser atraído pelo desejo. O interesse pelo pensamento cresce, e avaliamos sua conveniência. O egoísmo apresenta argumentos convincentes, enquanto a consciência inicia um conflito interno. Ser seduzido pela concupiscência. O desejo nos cativa, assumindo o controle da mente. Outros pensamentos começam a girar em torno dele, fortalecendo-se, e a consciência fica abafada. O domínio próprio é colocado à prova. Ser cativado pela concupiscência. Nossa vontade se alinha ao desejo inicial, submetendo-nos às suas sugestões. O ato pecaminoso, concebido internamente, se manifesta eventualmente. Este processo pode ocorrer inteiramente na mente e gerar pecado mesmo sem se exteriorizar. Se não resistirmos desde o primeiro estágio, o simples pensamento ou desejo, o pecado poderá se concretizar. A tentação não implica necessariamente pecado. Adão e Jesus foram tentados. Adão cedeu, mas Jesus demonstrou que é possível vencer. A tentação pode vir de fontes internas ou externas. Muitas vezes, atribuiremos ao diabo tentações que nascem de nossos próprios desejos egoístas. Os anjos caídos, por exemplo, nunca haviam pecado antes e ainda assim foram tentados. Satanás estuda nossas fraquezas e lança seus dardos inflamados para tentar nos roubar a autoridade por meio do pecado. O segredo para vencer a tentação está na rapidez da reação. Quanto mais demoramos, maior o risco de pecar. Quanto menos nos expomos à tentação, mais fácil é vencê-la. Desenvolver a habilidade espiritual de resistir aumenta nossa imunidade. A mente é o campo de batalha. Por isso, devemos confrontar os pensamentos de tentação com a palavra de Deus, assim como Jesus fez com o diabo. Um relacionamento diário com Deus, através da oração e da palavra, gera discernimento espiritual e domínio próprio. Atração versus intenção. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. Jesus não condena a atração em si, mas a intenção sexual desordenada. É importante distinguir atração de intenção. Atração corresponde à tentação, e intenção ao pecado. A atração é involuntária. A intenção, consequência de um ato voluntário, é nossa responsabilidade. A atração sexual é natural, biológica e hormonal. Devemos trabalhar a intenção.
Ou seja, atração é instintiva, intenção é moral. O pecado surge na intenção, não na atração. Desejos sexuais naturais devem ser vividos dentro dos limites apropriados, sem julgamento ou repressão desnecessária. Compreendendo o pecado. Pecado não se define apenas por uma lista de não podes. Ele é o resultado de falharmos diante do conflito entre nossos desejos e nosso domínio sobre eles. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6:12. Deus nos dotou de desejos e sentimentos, mas somos moralmente responsáveis por nossas escolhas. Nossas decisões moldam nosso caráter e destino. Para manter os desejos sob controle, é necessário estabelecer limites. Amor é a medida correta de afeição e limites. Afeição sem limites gera sensualidade. Limites sem afeição geram legalismo. As leis, quando obedecidas, protegem nossas vidas, direitos e relacionamentos. Obedecer à lei é amar a vida. A experiência de um país em guerra mostra como a ausência de limites gera medo, insegurança, ódio e destruição de relacionamentos. Sem limites, a injustiça se expande sem freio. Formas da lei. Ouviste que foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo que. Mateus 5, 21 e 22. Lei exterior. A lei moral de Deus, inicialmente no Decálogo e plenamente revelada em Jesus Cristo. Ele não veio apenas transmitir uma mensagem, mas ser a própria mensagem. Lei interior. A lei operando na consciência humana, acusando ou defendendo nossos pensamentos e ações, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Romanos 2,15. Jesus interiorizou a lei exterior, estabelecendo obediência profunda, baseada nas intenções mais íntimas. A força da lei. Não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Jeremias 5, 22. Deus está dizendo que desobedecer aos limites que Ele estabeleceu para os nossos desejos é uma maneira de violentar nossa própria natureza. É como dar murros em pontas de faca. Por mais que as ondas do mar bramem e estourem, elas não ultrapassam o limite das praias. Entretanto, o homem que não teme a Deus, simplesmente ignora as leis, transpassa os mandamentos e, fatalmente, sofre a pena. Apesar do mundo espiritual não ser imediato, ele não tolera a impunidade. Pela ótica de Deus, que possui não só um mero ponto de vista do nosso mundo, mas a vista de todos os pontos, não é o homem que quebra a lei, mas é a lei que quebra o homem. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Ou seja, existe uma lei da termodinâmica que diz que, se você colocar sua mão no fogo, vai se queimar. Você pode até tentar provar o contrário, mas não é aconselhável. Assim como existem leis físicas, existem também leis espirituais. Lei é lei e tem penalidades imperdoáveis por definição. A lei não entende suas boas razões, não perdoa, não regenera, não aconselha, não dá uma segunda chance. O ministério da lei é definir a transgressão, bem como sua justa condenação. Não se iluda pensando que o mundo espiritual tolera a impunidade. O próprio Jesus disse: a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi feita a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Lucas 20, 17 e 18. Lei como proteção. A lei foi criada para proteger. Ao definir claramente o que constitui transgressão, ela estabelece limites seguros para nossas vidas e relacionamentos. A frase popular "é proibido proibir" poderia ser interpretada assim: é permitido sofrer. O pecado surge quando nossos desejos e sentimentos ultrapassam os limites estabelecidos pela lei. Em termos paulinos, é quando a carne assume o controle sobre o espírito. Portanto, pecado é todo desejo que não se submete ao governo espiritual da lei.
Quando um desejo é mantido dentro dos limites estabelecidos por Deus, ele permanece em equilíbrio. Embora os desejos humanos sejam naturais e dados por Deus, o abuso deles gera hábitos pecaminosos, aprisionando-nos em escravidão. Transgredir a lei, sendo dominado pelos próprios desejos, é pisar em território perigoso. O pecado, um domínio da morte cujo proprietário é o diabo. A autoridade que o diabo exerce sobre nossas vidas está diretamente ligada aos pecados não resolvidos pelo sangue de Jesus. Esses hábitos pecaminosos não desaparecem automaticamente com a salvação. É necessário assumir uma postura espiritual séria. Só assim podemos manter o equilíbrio por meio da disciplina e obediência ao Espírito Santo, muitas vezes em tempo menor do que imaginamos. A graça de Deus não apenas perdoa, mas capacita-nos a dominar o pecado. Portanto, não devemos nos intimidar diante de áreas de aparente descontrole. Os 3 desejos fundamentais. T. A. Egre, fundador da Missão Betânia, em seu curso Vida Vitoriosa, descreve 3 desejos básicos implantados por Deus no homem. Existem 3 desejos básicos, nem mais, nem menos que 3. Eva foi tentada nesses 3 desejos: prazer nas coisas, obtenção de coisas e realização de coisas. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, 1. Agradável aos olhos, 2. E desejável para dar entendimento, 3. Gênesis 3:6. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, 1. A concupiscência dos olhos, 2. E a soberba da vida, 3. Não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Portanto, se a tua mão, 1, ou o teu pé, 3, te escandalizar, corta-o, e atira-o para longe de ti. E se o teu olho, 2, te escandalizar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Mateus 18:8 e 9. O que precisa ser cortado são os excessos de desejo que geram escândalo e podem nos levar ao inferno. As Escrituras confirmam que esses 3 desejos básicos sempre tentam o homem desde o princípio. 1. Desejo da carne. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Gênesis 3:6. Este é o desejo de sentir prazer, legítimo e dado por Deus, relacionado às necessidades humanas, como alimentação, descanso, prazer sexual e conforto emocional. A tentação surge quando ultrapassamos os limites da palavra de Deus, resultando em glutonaria, preguiça, fornicação ou lascívia. Esse é o conceito de carnalidade, a idolatria do prazer. Jesus foi tentado nesse desejo. Satanás, percebendo a necessidade física de Jesus, disse: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Mateus 4:13-4. Lucas 3:22. Jesus resistiu, mostrando que não era governado pelo apetite, mas pela palavra de Deus. 2. Desejo dos olhos. Agradável aos olhos. Gênesis 3:6. Este é o desejo de obter coisas, legítimo e dado por Deus. Refere-se à conquista e realização material ou emocional, sempre condicionada à vontade de Deus. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Jesus foi tentado nesse desejo quando Satanás mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Mateus 4:8-10. A tentação oferecia um caminho fácil para seus objetivos, desviando da cruz. Jesus permaneceu fiel à prioridade de adorar o Pai. 3. Soberba da vida. E árvore desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. Este é o desejo de conhecimento e realização. É natural querer aprender, criar, realizar e desenvolver talentos, mas tudo deve alinhar-se à palavra de Deus. A tentação surge quando agimos por conta própria, abandonando os planos divinos. Pecados nesta área incluem orgulho, competição, autoafirmação ou inferioridade.
Jesus foi tentado no pináculo do templo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4:5-7. A fama não deve ser buscada, mas resulta da aprovação de Deus. A motivação de Jesus era agradar ao Pai. Não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4:12. Mesmo quando Satanás citou as Escrituras, Salmos 91:11-12, ele omitiu, para que te guardem em todos os teus caminhos. Somente obedecendo aos caminhos de Deus recebemos proteção especial. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Salmos 34:7. Disciplina e equilíbrio. Uma vida espiritual vitoriosa exige disciplina diante das pressões dos desejos. Onde não há equilíbrio, existem extremos. Extremos levam à queda. Domínio próprio gera equilíbrio, respeito e santidade.